Graças a Deus, estamos de volta aqui. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico com a página da nossa igreja, mas estamos aqui agora para transmitir essa live na nossa página pessoal no Facebook. Nós estávamos ouvindo há pouco o hino 372, por título Vencerá, da nossa harpa. Mas nós vamos louvar, né? Não vamos perder essa ligação, esse elo. Nós vamos louvar com mais um hino. E em seguida vamos estar entrando na palavra de hoje. Na verdade, nós vamos começar e vamos terminar amanhã. Porque amanhã é o culto de doutrina na nossa filial. Daqui a pouco nós vamos deixar aqui os endereços das nossas igrejas para que você nos faça uma visita. Enquanto isso, divulgue essa página, divulgue essa live, chame os amigos para estar participando conosco. Daqui a pouco, o tema da nossa mensagem hoje é a importância da doutrina. O que é doutrina? Vamos saber daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe. Vai convidando os amigos, irmã Renata Vilhete, irmã Joyce e outros irmãos que estão aí chegando também na nossa live. Vamos divulgar, tá bom? Enquanto isso, vamos louvar a Deus com o hino de número 192 da nossa harpa. Desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, como o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, redimido sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Rapaz, tá tudo com problema técnico hoje. Mas é assim mesmo, graças a Deus, amém? Nós vamos ao tema então de hoje, desse culto de ensino. Muitas pessoas já ouviram falar em doutrina. Mas muitas pessoas se perguntam: o que é doutrina? O que é doutrina? Muito tempo atrás, nós tínhamos doutrina como costumes, não é verdade? Costumes. As pessoas iam para o culto e lá falava-se de um monte de coisas, falava-se de não poder assistir televisão, as mulheres não poderem cortar os cabelos, falava-se de uma série de práticas tidas como pecado até então, e o que realmente é bíblico a gente deixava de lado. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber a diferença entre
costume e doutrina. Antes de falarmos disso, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui também recebendo o acompanhamento. Está nos assistindo agora o presbítero Rafael, lá da nossa congregação em Belfor Roxo. Estamos aqui com a nossa irmã Monique Monteiro, Patrícia Oliveira, irmã Luci Santos. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver como a igreja primitiva ela se comportava com as mensagens que ela recebia. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Quero frisar o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bom, nós falamos há pouco a respeito da diferença entre costume e doutrina. O costume, ele é nosso, ele é variável. Ele muda de acordo com nação, região. O costume faz parte de uma sociedade. Forma de vestir, forma de se expressar, a linguagem, tudo isso é costume. Enquanto que a doutrina bíblica, a doutrina é bíblica e é invariável. Por exemplo, para a gente dar um exemplo aqui clássico entre costume e doutrina. Por exemplo, há igrejas que permitem as irmãs usarem calças compridas. Há igrejas que não permitem. Isso é costume. E eu não estou aqui para colocar em xeque. Cada igreja tem a sua visão, cada pastor, cada liderança tem a sua visão, isso precisa ser respeitado. Porém, a doutrina é bíblica. A doutrina não vai mudar. Ela é uma em qualquer igreja que você for. Por exemplo, nós temos como doutrina bíblica a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina dos juízos, a doutrina da volta de Jesus. Então tudo isso é doutrina, tudo isso está aqui, na Bíblia Sagrada. Isso não vai mudar. Só que o texto que nós lemos fala que a igreja primitiva, a igreja no seu início, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E aí muita gente se pergunta, puxa vida, doutrina dos apóstolos, mas a doutrina não é de Deus? A doutrina não é da palavra de Deus? Sim, sim. E aí eu gostaria de conversar com os irmãos. Recebo agora a irmã Andréia Oliveira, o pastor Reinaldo Barbosa, homem de Deus, estão conosco também. Irmã Ana Cristina está também nos acompanhando. Vai divulgando. E hoje a gente começa, amanhã a gente termina essa live, tá bom? E nós não podemos deixar de compreender que essa doutrina dos apóstolos não era uma nova mensagem. Essa doutrina dos apóstolos não era um novo conceito para os cristãos. Não.
eles vinham na linha do judaísmo. Eram homens judeus, mas que haviam convivido com o Senhor Jesus. E repassavam para a igreja primitiva, né, os cristãos que estavam agora integrando a igreja, as mesmas mensagens que eles haviam recebido. Veja que quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a respeito ali da ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então eles não ensinavam uma nova mensagem. E eu quero me prender justamente aqui para chamar a sua atenção, que é líder, ministro, presbítero, bispo, pastor, enfim. Nós temos uma obrigação. Nós temos de fazer com que as nossas igrejas, o nosso povo, se volte à doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a mensagem de Cristo. Conceitos deixados pelos apóstolos, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Judas, apóstolo Tiago, apóstolo Paulo, que é para nós a figura principal do cristianismo, porque ele é para nós o nosso apóstolo, o apóstolo aos gentios. Nós precisamos, se você for ler cada carta apostólica, você vai ver que esses homens deixaram princípios para o nosso dia a dia cristão. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que os princípios elementares baseados na doutrina de Cristo para um conviver, para um viver santo, para um viver honesto, para um comportamento digno de um cristão, porque nós temos visto muitos cristãos dando mau testemunho. Então nós precisamos deixar um pouco essas historinhas que a gente vê em nossos altares. Só se prega o fogo que desceu quando Elias orou, o boi de Gideão, o sacrifício de Abraão. São histórias lindas, histórias que têm um ensinamento bom para nós. Tem, sim. Mas isso para o nosso dia a dia cristão não serve, querido. Não serve. A gente está se voltando a fábulas, ao passo que a Bíblia Sagrada tem as orientações para a nossa vida diária. Então é isso que eu quero começar falando com os irmãos. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus. Olha só. O nosso relacionamento com a igreja e o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Você não vê mais os nossos altares falando dos princípios elementares do comportamento cristão. Não se fala mais de um procedimento santo. Não se fala contra a mentira, contra a fofoca. Não se fala mais contra o adultério. Não se fala sobre divórcio. Não se fala sobre comportamentos inadequados quanto à questão sexual. Nada disso é falado nos altares. Se você pegar as cartas apostólicas, lá em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai dizer que Deus quer a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, da impureza sexual. E quantos cristãos no nosso meio
estão envolvidos com a fornicação, com a prostituição, com o adultério, dando mau exemplo, mau testemunho. Então nós precisamos voltar aos princípios apostólicos. Não estou me referindo a igrejas que o seu líder usa o título de apóstolo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando dos ensinamentos, da doutrina dos apóstolos, que era baseada na mensagem de Cristo. Eles andaram com Jesus. Pedro, então, andou com Jesus. João andou com Jesus. Tiago andou com Jesus. Homens que conviveram com o Mestre. Ora, se conviveram com o Mestre, tinham e têm conteúdo para nos ensinar. Nós vivemos hoje um tempo em que muitos estão voltados a historinhas, a fábulas. Como o próprio apóstolo Paulo fala a respeito. Então vamos continuar. Ela pode ser definida ainda como ensino da Bíblia. Doutrina é ensinamento da Bíblia. Não é o que você quer, meu querido. Não é o que você acha que é certo. Não. É a Bíblia. Nós precisamos voltar ao ensinamento das Escrituras Sagradas. A igreja do século XXI tem sofrido com heresias, tem sofrido com falsos ensinos, porque abandonou a Bíblia Sagrada. O meu comportamento é regido pela Bíblia. A minha postura é regida pela Bíblia. O meu andar cristão é regido pela Bíblia. É a Bíblia que norteia, que define como eu preciso viver, qual padrão de viver cristão. É a Bíblia, querido, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é uma revelação do alto. Porque está cheio de revelação que o anjo veio me mostrar, o anjo me falou, querido, a gente tem a Bíblia na mão. Tudo que nós vivemos nos nossos cultos, todas as nossas experiências com Deus, tem que estar orientadas pela Bíblia, pautadas na Bíblia. Caso contrário, filhinho, experiência pessoal não faz doutrina. A doutrina é essa. A doutrina é a palavra de Deus. Então, o principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6. Você deve conhecer esse versículo de cor, mas vamos ler apenas a parte A, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De que forma eu posso conhecer a Deus? Através da sua através da sua palavra. É a forma como eu consigo conhecer a Deus. Leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque esse tem sido o problema de muitos dos nossos dias. Não conhecem a Bíblia Sagrada. Não conhecem os escritos bíblicos.
e sai por aí falando um monte de bobagem. Deus requer de nós conhecimento bíblico. Há muitos que dizem, inclusive, que não precisa conhecer a Bíblia, que você tem que praticar aquilo que você conhece. Pelo contrário, Jesus falou, certa feita errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não coloca o poder de Deus antes das Escrituras, ele coloca as Escrituras. A Bíblia, que é a regra de fé e prática do cristão. Às vezes nós vemos igrejas cheias de proibições que não têm base bíblica. E vemos tantas coisas liberadas na igreja, quando a Bíblia, na verdade, proíbe. Então a gente, por não conhecer a Bíblia, libera o que a Bíblia proíbe e proíbe o que a Bíblia libera. Então essa é a importância da doutrina bíblica. Essa é a importância de conhecermos a palavra de Deus. Qual o conceito, além desse que nós lemos ainda há pouco, de doutrina? Doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia. Doutrinar não é você ficar regulando a vida dos outros, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, isso não é doutrina. Doutrina é ensinar o que está aqui. Ó. Doutrinar é ensinar o que está escrito na palavra. Querido, eu vou falar uma coisa aqui bem pertinho de você. Você precisa conhecer a Bíblia. Quantos cristãos hoje, em diversas igrejas, que são analfabetos bíblicos, não conhecem a Deus e não conhecem a Bíblia. Não conhecem as Escrituras. Nós precisamos nos voltar ao ensinamento da palavra. Continuando aqui, ó. Doutrina é o conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo. Compreendendo desde o ensinamento, pregação, opinião das lideranças religiosas, desde que embasadas em textos de obras bíblicas escritas, como regra de fé, preceito de comportamento e norma de conduta social, referente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à salvação. Olha só o que envolve a doutrina bíblica. Quando o teu pastor, meu querido, falar, irmãos, tal dia, culto de doutrina, valorize esse culto. Escola bíblica dominical, valorize esse culto. Você pode faltar em qualquer outro culto, pelo menos lá na igreja que eu sou pastor, eu falo. Você pode faltar em qualquer culto, menos culto de doutrina e escola dominical. Porque se você não valoriza culto de doutrina e culto de escola dominical, você se torna uma presa fácil de lobos devoradores. Que não são poucos, não. Que estão rondando o rebanho de Deus. Lobos devoradores, cruéis, que muitas vezes só querem, o teu dinheiro. Nós precisamos nos voltar às Escrituras, queridos. Precisamos nos voltar às Escrituras. Bom, no Antigo Testamento,
O que era doutrina? Doutrina, no Antigo Testamento, significava ou significa ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão. A doutrina escorrerá suavemente em todos os lugares. Além disso, é uma boa lei que dá instrução ao sábio e ensina aos justos uma fonte de vida e como se desviar dos laços da morte. Olha, querido, os benefícios da doutrina. Quando o seu pastor diz, olha, irmão, isso aqui não pode, você com muito respeito, com muito temor, você deve perguntar para ele, por que que não pode? Biblicamente, ele precisa ter uma resposta. Porque a doutrina bíblica, ela ensina. Ela não proíbe, ela ensina. Então, a forma como a doutrina é passada é diferente da imposição de muitas lideranças nos dias de hoje. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia hoje, ela está acessível a todos. Acessível a todos. E não é para que você compre uma Bíblia e deixe no Salmo 91 em cima da estante da sala, pegando poeira, não. A Bíblia é um livro composta de 66 livros que precisam ser lidos, examinados. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Você está batendo cabeça muitas vezes, por quê? Porque você está achando que pastor é guru, que pode dizer para você tudo que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas muitas vezes não consulta a Deus. Não lê a Bíblia. Não conhece as Escrituras. Quando eu não conheço as Escrituras e nem o poder de Deus, porque duas coisas são importantes para os cristãos. Grave isso. Duas coisas são importantes para os cristãos. Primeiro, conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Segundo, experiência com Deus. O que acontece, tem acontecido hoje, é que os cristãos descartaram o ensino da palavra, o conhecimento da palavra e ficaram só com as experiências. Aí está pegando as experiências e fazendo delas uma doutrina para a igreja. Aí a gente vê essa balbúrdia, essa confusão generalizada no nosso meio. É preciso voltarmos à palavra. Preciso voltarmos ao estudo metódico da palavra. Gastarmos, ou melhor, para quem prefere, investirmos tempo para conhecermos a palavra. Então a doutrina, o conceito de doutrina no Antigo Testamento é isso. Ensino, percepção, capacidade de persuasão. Então, doutrina no Antigo Testamento significa lei, orientação, instrução, conjunto de ensino profético na era messiânica, de orientações ou instruções sacerdotais legais referente aos costumes e hábitos. O nosso costume, enquanto cristãos, ele tem que ser doutrinado pela palavra. Amém? Ele precisa ser doutrinado pela palavra. Ou seja, eu preciso ter um modo de vida, um estilo de vida com
condizente com o que a palavra me ensina. Ok? Se eu não tenho esse padrão, eu não sou um cristão verdadeiro. É até ruim falar isso, mas na nossa igreja nós procuramos ensinar o povo que a palavra do pastor não está acima da Bíblia. A Bíblia está acima da palavra do pastor. O pastor está ali para instruir você pela Bíblia, para te ensinar a Bíblia. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Não são preceitos humanos, são preceitos divinos, instruções divinas para o nosso viver diário. Continuando. Palavra oriunda de Iara, que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lançar flechas, jogar água, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir, que significa ter uma direção definida. Ela dá entendimento aos errados de espírito e é um aprendizado aos murmuradores. Olha só a doutrina. Tudo isso é o conceito de doutrina no Antigo Testamento. E a doutrina no Novo Testamento? Eu vou fazer o seguinte. Vamos continuar aqui, porque há bastante coisa. Eu não vou dar tudo, mas eu vou continuar amanhã. Então você já está convidado para estar conosco amanhã, também às 8 horas da noite, tá bom? Bom, a doutrina no Novo Testamento vem do grego didache, didache. Significa ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar, em distinção de outros modos de falar em público. Palavra oriunda de didasco, significando conversar com outros a fim de instruí-los. Meu querido pastor, presbítero, bispo, temos aqui o bispo Luiz Pimenta, presbítero Jair, tantos outros irmãos que nos acompanham, líderes que estão nos acompanhando agora. Oriente o seu rebanho. Não imponha a sua vontade, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ensinar a doutrina, ensinar a Bíblia. Por que às vezes é mais fácil a gente impor do que ensinar? Eu digo sempre na igreja isso. Porque ensinar, já dizia aquele saudoso jornalista Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Não é verdade? A gente não quer ensinar o povo. O povo está errando. Vou falar mais pertinho. O povo está errando porque a gente, nós líderes, estamos sonegando o verdadeiro ensinamento. Aí alguém no nosso meio comete um erro, um pecado, um deslize, a gente vai lá e disciplina, 30 dias de banco, 60 dias de banco. Por que a gente não orientou primeiro, então? Por que a gente não instruiu antes de acontecer o erro?
Porque a gente não quer ter trabalho. A gente não quer destrinchar os ensinamentos dos apóstolos. Porque Jesus veio para instaurar na terra o reino de Deus. Mas os discípulos que andaram com ele, que se tornaram apóstolos, que foram homens enviados para arrebanhar outras pessoas, eles deixaram padrões para nós. E esses padrões estão sendo esquecidos, colocados de escanteio. Porque se eu falar de certos assuntos, se eu ensinar certos assuntos, a igreja esvazia. A igreja não enche. E a gente está muito mais preocupado com a situação material da igreja e do povo do que, de fato, com a vida espiritual. A gente está vivendo uma pandemia agora. Quantos cristãos estão apavorados? Estão com medo. Por quê? Porque não têm a certeza da salvação. E por que não tem a certeza da salvação? Porque a igreja hoje não persevera mais na doutrina dos apóstolos. A doutrina, querido, é importante para nós. Disse e repito, dê valor ao culto. A sua igreja tem culto de doutrina? Líder, doutrine o seu povo na palavra. Garanto a você que se você doutrinar o povo na palavra, você resolve grande parte dos problemas que surgem. Porque a maior parte dos problemas que nós vivemos hoje nas igrejas são problemas relacionados ao comportamento. Certo? Um comportamento inadequado para um cristão. Comportamento que muitas vezes nem o ímpio tem. Muitos cristãos estão tendo. Então, quando nós temos a doutrina, ela vai nortear a nossa vida. Ela vai mostrar um norte. Ó, o caminho é esse aqui. Ó, você tem que andar por aqui. Se desviar, já era. Então vamos continuar. Pronunciar discursos didáticos. Olha só. Discursos didáticos têm a ver com ensino. Desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução, explicar ou expor algo a alguém. Doutrina, ensino, instrução, preceitos, palavra oriunda de didaskalos. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, como os mestres da religião judaica, que pelo seu imenso poder como mestres, atraem multidões, como João Batista. Jesus, pela sua autoridade, refere-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação, e como os apóstolos e Paulo, que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo, contra os falsos mestres entre os cristãos. Estamos vendo a importância da doutrina. É importante doutrinar a igreja. Você se der a doutrina, você acaba com a fofoca no nosso meio, no meio da igreja. Pode até não acabar, porque sempre vai haver um fofoqueiro, mas você reduz. Quem verdadeiramente é convertido aceita a doutrina porque ela vem de Deus. Não aceita imposição. Que a gente não está aqui para impor, a gente está aqui para ensinar.
Você acaba com a quantidade de gente que vive fora do padrão cristão. Você tem o aumento do número de pessoas que procuram andar dentro dos princípios bíblicos. É só darmos a doutrina. Presbíteros, bispos, são homens responsáveis pela doutrina na igreja. O presbítero, o bispo, ele tem que ser conhecedor das escrituras sagradas. Ele precisa ser conhecedor dos padrões da palavra de Deus. Porque se ele for alguém que não conhece a palavra de Deus, se ele for alguém alheio aos princípios bíblicos, como ele vai poder transmitir essas mensagens? Então, meu querido, eu quero convocar você a amar a palavra, primar pela palavra, aprender a palavra, viver a palavra. A Bíblia, ela tem coisas que ela diz pode e faça. Outras ela diz não pode, foge, sai fora, corre. Então, quem tem a Bíblia não precisa da imposição humana, precisa conhecer a doutrina sagrada. Eu queria colocar um louvor. Vamos louvar a Deus. Amanhã a gente vai continuar, tá ok? Às 8 horas da noite, você que me assistiu agora é o nosso convidado e eu vou te encorajar a convidar outras pessoas. Aqui na minha página mesmo, tá? Não sei, né, o problema que aconteceu com a página da igreja, mas na minha página mesmo. Você pode nos acompanhar amanhã, 8 horas da noite. Nós vamos continuar falando sobre a doutrina. Tá bom? Nós vamos louvar a Deus com o hino porque Ele vive. Se você tem a sua harpa, 545 é o louvor.
terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. que vivo está. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Somos nós. nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você para entrar junto comigo na presença de Deus. Vamos falar com Deus, vamos interceder pela nossa nação. A nossa nação está sofrendo. A nossa nação está padecendo porque ela está longe de Deus. Sim, o Brasil está longe de Deus. É preciso nos voltarmos para Ele. É preciso abrirmos o coração para Deus e buscá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. É preciso abandonarmos o pecado, abandonarmos aquilo que Deus não se agrada e nos voltarmos para Ele, andarmos em seus caminhos. Ele tem coisas grandes para nós. Vamos orar. Feche os teus olhos. Ó grande Deus e Pai, nesta hora de oração nós entramos em Tua presença e nós lhe agradecemos por tão rica oportunidade. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, com tantos irmãos e amigos que oram conosco agora, nesta oração. Meu Rei, nós clamamos pelo Brasil,
Nós clamamos, Senhor, pelas famílias. Há muitos que estão com o coração temeroso, apavorado. O temor caiu sobre muitos. Mas há um povo que se chama pelo teu nome. Há um povo que busca a tua face, Senhor. A tua presença, a tua misericórdia e o teu perdão. Ó Deus, que o Senhor visite nesta hora esta pessoa que está buscando a tua presença conosco. Essa mãe de família, esse chefe de família, esse trabalhador autônomo, esse funcionário, esse empresário. Meu Deus, a nossa vida parou por conta dessa pandemia. Mas nós te pedimos misericórdia. Que a nossa vida possa voltar à normalidade em breves dias, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus eterno, abençoe cada igreja, cada ministério, cada liderança. Abençoe, ó Senhor, cada irmão que acompanhou conosco essa transmissão, esse culto de ensino. Ó Deus, que as nossas igrejas, os nossos templos, melhor dizendo, possam estar abertos para receber as pessoas que querem te buscar, Senhor. Quer estar reunido com os irmãos para te buscar, te louvar, te exaltar. Ó Deus, nós oramos pelos governantes dessa pátria, desde o presidente da República até os assessores dos políticos, meu Pai. Oramos, Senhor, pelos profissionais da saúde e todos os profissionais, Senhor, que estão sendo atingidos direta ou indiretamente pela pandemia que se instaurou em nossa nação. E por que não dizer pelo mundo inteiro? Ó poderoso Deus, que a tua misericórdia recaia sobre a humanidade e que aquele que ainda não te conhece, meu Deus, venha te conhecer e venha receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus vivo, abençoe agora, meu Pai, o enfermo, ao oprimido, o problemático. Traga cura, traga libertação, traga solução de problemas. Visita esse casamento, Senhor, que está por um fio. Meu Deus, restaura as alianças familiares. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. E amanhã, Senhor, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui de novo, dando seguimento nesse assunto tão importante que é a doutrina do Senhor. Obrigado, meu Deus. Que os céus se abram sobre as nossas vidas, para que o teu nome continue sendo glorificado em nós. Perdoa nossas ofensas, nossas falhas, e nos ajuda a andar, Senhor, de acordo com os padrões da santa doutrina da tua palavra. Que não haja hipocrisia em nós, falsidade, mas que o nosso viver seja santo, reto, íntegro, digno do Evangelho de Cristo. Abençoe a Assembleia de Deus, Ministério Apostólico, Tempo de Graça. Abençoe as nossas congregações.
Ó Deus, faça crescer esse trabalho. Que o povo que congrega nesse ministério seja um povo sadio, saudável, onde não haja espaço, Senhor, para carnalidades, meninices, mas que todos cresçam na graça e cresçam no conhecimento do Senhor Jesus. Desde já eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, para quem não me conhece, sou o pastor Leonardo Macedo, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico Tempo de Graça. A nossa matriz está localizada ali na Praça Seca, na Rua Cândido Benício, 2501, no Ipase, a 200 metros da estação Ipase do BRT. Nossos cultos são todas as terças e quintas, às 19h30, e domingos, 9 da manhã e 18 horas. A nossa igreja encontra-se fechada nesse momento até o próximo dia 31. Mas quando tudo se normalizar, nós estaremos aqui para convidar você para um grande culto de abertura do nosso templo novamente. Louvor, adoração, vida com Deus, vida na palavra. É isso que nós buscamos. E temos também uma congregação, uma filial, uma ramificação, uma extensão do nosso ministério ali em São Vicente, na cidade de Belfor Roxo. Ali nós também estamos às quartas e sextas às 19h30 e domingos às 18 horas. Nosso endereço ali em São Vicente é Rua Neuza, número 1, loja 2, quadra 56B, lote 15, Vila Rica, Parque São Vicente, Belfor Roxo. Estamos a 10 minutos da Escola de Samba Inocentes de Belfor Roxo. Você que mora aí em São Vicente, você que mora aí no Vona, lote 15, Santa Amélia, você que mora em Chavantes, você que mora em Bom Pastor, venha nos fazer uma visita. Quartas e sextas, 19h30. Domingos, 18 horas. Rua Neuza, número 1, loja 2, quadra 56B, lote 15, em Parque São Vicente, Belfor Roxo. Ali eu tenho o presbítero Rafael, a diaconisa Joyce, que estão nos auxiliando ali naquela obra. E estamos ali aguardando você. Queremos orar por você. Queremos orar pela sua família. E aqui na Matriz, Rua Cândido Benício, 2501, Praça Seca. Será um imenso prazer receber você e a sua família. Tá bom? Forte abraço. Vamos ficando por aqui. E amanhã, quarta-feira, 8 horas da noite, vamos dar continuidade nesse estudo sobre a doutrina de Jesus. Que Deus abençoe, forte abraço e eu lhe aguardo amanhã às 8 horas da noite. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.